Graça e paz, meus queridos, e mais uma vez estamos de volta com mais um vídeo. Nós estamos fazendo uma série sobre maldição e uma série que eu estou retomando sobre a escravidão espiritual, que é este livro, baseado neste livro que eu escrevi, né? E também nesse aqui, que é o número 2, né? Pois bem, nós vamos começar então falando sobre o mundo espiritual. Deixa eu colocar aqui o livro aqui que não quer parar. Falando sobre o diabo, né? A origem de Satanás será o nosso primeiro vídeo nesta série. O mundo, ele jaz no maligno, assim diz a palavra de Deus. Por não conhecerem as sagradas escrituras, muitos se perguntam: quais são a origem do mal e por que da sua existência? Algumas pessoas chegam a dizer que a existência do mal, ela vem por causa do que a gente faz e vai repetindo isso através de reencarnação. Assim acredita algumas fontes. Eu sou também de uma origem de religião assim, e que acredita assim, mas depois que conheci a palavra de Deus, eu mudei a minha opinião, porque a palavra de Deus, ela não fala sobre isso. Então, quando se sentem dominados por ele, isto é, se sentem dominados pelo mal, perguntam: por que isso acontece comigo? De onde vêm esses problemas? São perguntas que as pessoas estão sempre fazendo a si própria ou a outras pessoas. O orgulho sempre foi a origem do mal. Aqui está a resposta. Lúcifer foi expulso do céu por conta do seu orgulho. É isso que a Bíblia nos mostra. A partir de então, ele se tornou responsável pelos malefícios do mundo. As pessoas que não estão de acordo ou não vivem conforme as Escrituras são escravas de Satanás. Essas são as que mais precisam do conhecimento e de libertação. Eu tenho dito que nós nascemos escravo do diabo, porque somos filhos de Adão e nascemos já debaixo de um reino, de um pai maligno, porque Satanás é o rei do mundo. E como somos filhos de Adão, nós já nascemos caídos, já nascemos no pecado, e então precisamos de Cristo para ser liberto. Então, as Escrituras, elas vão mostrar sobre isso, que as pessoas que não estão de acordo ou não vivem de conformidade com as Escrituras são escravas de Satanás. Essas são as que mais precisam de libertação e precisam conhecer o Evangelho. O assunto Satanás nos leva ao terreno espiritual, porque ele é uma personalidade do mundo espiritual, né? Tirando-nos da esfera, né, material, tirando-nos da esfera das coisas físicas. Isso é importante entender isso. Esse fato torna impossível a investigação ou
pesquisa por meio de métodos utilizados pela ciência tradicional. Não tem como fazermos esta investigação por meio do mundo físico. Não tem, é pelo mundo espiritual. Satanás existe? É uma pergunta que a gente deixa para que as pessoas respondam. A resposta de muitos são a seguinte: multidões de eruditos, não são qualquer pessoa, eruditos, pessoas estudadas e intelectuais, negam a sua total existência, exceto na imaginação dos antigos iletrados. É o que eles dizem, que isso é um produto da mente, né? Que os iletrados e antigos é que imagina a existência de tal ser. A verdade é que essas pessoas desconhecem a sua existência e o seu poder. Mas como essa questão pode ser resolvida? Já pensou sobre isso? Somente através de estudos minuciosos das Sagradas Escrituras, esse meio deve se constituir o Tribunal Supremo para todas as questões semelhantes a que nós estamos discutindo, que é a existência do mundo espiritual. Então, vamos começar com Satanás e sua existência. O que é que a Bíblia diz a respeito desse ser? Em João capítulo 3, ou melhor, capítulo 13, melhor dizendo, verso 2, está escrito: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Como você pode ver, através deste versículo que nós lemos de João 13, 2, fica bem claro que a Escritura, a palavra de Deus, ela reconhece a existência de Satanás. Vamos então a mais um verso da palavra de Deus. Mateus 13, 19. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Vemos aqui a Escritura dizendo que o maligno é capaz de arrebatar a palavra que é semeada no coração do ser humano. Portanto, mais um texto que reconhece a existência de Satanás. Vamos a mais um verso da palavra de Deus. Atos 5, verso 3. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Vemos nesse texto Satanás influenciando a mente de Ananias e da sua esposa. Portanto, mais um texto que reconhece a existência de Satanás. Vamos a mais um texto. 1 de Pedro 5 e verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Como você vê nesse texto, nos manda ser sóbrio,
ser vigilante, ser atento, porque Satanás está a rodear, procurando uma oportunidade para entrar na vida daqueles que dão espaço. Portanto, mais um texto que mostra que Satanás existe, que ele é uma realidade. Vamos ver mais um versículo, Efésios 6 e verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. O texto fala em ciladas do diabo. Muito claro o texto. Vamos a mais um texto da palavra de Deus. Zacarias 3. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Nota, ele está à mão direita dele para se lhes opor. Portanto, o texto que mostra a realidade de Satanás. Jó 1 e verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Pelo que tudo indica, os anjos vieram prestar conta do seu trabalho e entre eles veio também Satanás. Mais um texto da palavra, Apocalipse 12 e verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Portanto, meu amado irmão e minha amada irmã, a Bíblia reconhece com farto documento, atestando que Satanás é uma realidade. Ele existe, ele tem um reino, ele influencia e ele tem uma hoste que trabalha junto com ele. Por isso é que Jesus veio para nos libertar do pecado. Precisamos de Jesus. E no próximo vídeo eu vou falar sobre o seu estado original. No Antigo Testamento, Satanás era citado em 7 livros, através de diferentes nomes. Já no Novo Testamento, ele é mencionado em 19 livros. Será que todos esses escritores estariam equivocados com relação à existência de Satanás? Levando em consideração que os livros foram escritos em um período de aproximadamente 1.500, 1.600 anos, é bem provável que não. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.